alguns aspectos que eu visualizo na Palavra de Deus, que estão na Palavra de Deus, que me chamam a atenção. Um desses aspectos é que nós estamos encontrando cada vez mais uma quantidade muito grande de profetas. E profetas, eles trazem mensagem do Senhor, mas também nós temos nesse meio muita profetada. Ou seja, alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O texto que eu gostaria de trazer para a meditação nessa oportunidade é o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22. Acompanhe comigo a leitura. Porém, o profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. As profetadas funcionam como uma montagem de um cenário com o objetivo de simular a manifestação da glória de Deus através de uma suposta mensagem aos seus servos. São falsas profecias ou profecias não reveladas por Deus. Em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, diz uma coisa interessante. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esse texto é interessante pelo seguinte: a profecia sempre fez parte do povo de Deus e na mensagem de Deus. O que nós precisamos entender é que existem profecia e existem profetadas. As dificuldades inerentes do nosso tempo têm levado muitas pessoas, e até mesmo crentes em Jesus, a buscar respostas para os seus problemas por meio de profecias ou de profetadas, que nem sempre seguem as orientações do Senhor. Ao passearmos pela linha do tempo bíblica, percebemos que os profetas eram pessoas chamadas por Deus com a missão de falar em nome dele. Por isso ele sempre dizia: assim diz o Senhor. Um profeta era alguém levantado por Deus para levar sua mensagem ao povo israelita, mas também a outras nações. Atualmente, precisamos observar bem se a profecia vem do Senhor, pois existem pessoas que querem usar sonhos e visões para dar profetadas. O profeta Jeremias nos alerta que ter um sonho não é garantia real de que a mensagem ela é do Senhor. Os profetadores, em muitos casos, pensam que estão obrigados a profetizar todas as vezes que alguém chegar necessitando de uma palavra. Então tem alguém com um problema, com uma dificuldade. Então os profetadores dizem, porque assim diz o Senhor, e aí eles dizem, mas não, o Senhor não está dizendo nada a esse respeito. Deus usa símbolos, visões e sonhos para falar ao seu povo por meio dos profetas. Ele sempre levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Por exemplo, Moisés, Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Débora, entre tantos outros. O Senhor nunca deixou de falar ao seu povo, por isso também levantou profetas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo mostra a importância deles, pois revelavam os mistérios de Deus e eram um dos fundamentos da igreja primitiva.
A missão desses profetas era também proclamar e interpretar a palavra de Deus, para exortar, animar e edificar a igreja. Era também papel deles combater o pecado, proclamar a justiça e advertir o juízo futuro. Vejam a situação, por exemplo, de João Batista. João Batista, ele, quando trouxe a sua palavra, uma das coisas que ele dizia foi o pecado de Herodias, né? Que era uma situação inaceitável. E ele, então, proclamando esse pecado, ele estava dizendo especificamente aquilo que Deus, como Deus estava enxergando aquela situação. E tanto é verdade que quando é profeta de Deus, ele está exposto a morrer, como aconteceu com João Batista, que Herodes, ele se engraçou com a dança da filha de Herodias e disse que daria tudo o que ela pedisse. Ela foi consultar a mãe disse, peça a cabeça do João Batista, e aí o Herodes não podia voltar atrás. Há 3 tipos de profecias. Primeiro é a profecia da carne. Esta é levada pelas emoções, onde a pessoa apenas sente o que os seus olhos veem. É bem assim de emoção. A segunda é a profecia do diabo. É quando a intenção da pessoa é maligna ao entregar uma profecia, porque ele, sendo inspirada, essa profecia, pelo próprio diabo, e ainda dizem que estão falando em nome do Senhor. Isso é pecado contra o 3º mandamento, lá conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O 3º tipo, a profecia que vem do Senhor precisa atender a 3 princípios. Primeiro, Deus nunca vai falar apenas de vitórias. Por meio da profecia, ele também vai falar a respeito de vitórias, vai falar a respeito de julgamento, vai falar a respeito de pecado, vai falar a respeito das coisas erradas que andam acontecendo no meio do povo. Segundo, Deus dá uma disciplina e uma solução. Quando detectados esses aspectos, a profecia bíblica vai dizer assim, Deus está dizendo, isso vai acontecer, o que é que vai acontecer por causa desse pecado, por causa desse erro, por causa dessas circunstâncias. E esta é uma mensagem que vem trazer disciplina. Terceiro, sempre haverá luta antes da vitória. Essa profecia, essa característica da profecia é interessante porque nós, seres humanos, gostamos da vitória, queremos a vitória, mas não queremos a luta. Não queremos os embates para que isto nos leve para essa vitória. Portanto, uma igreja não pode aceitar profecias que são da carne ou do diabo, para não se tornar uma casa de show e deixar de fazer diferença na vida das pessoas, pois correrá o risco de deixar de ser sal e passará a ser pisada. É preciso cuidado com os falsos profetas e principalmente com as famosas profetadas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E parece que usar em nome do Senhor Jesus Cristo é uma garantia que isso vem de Deus, quando não é verdade. Vivemos hoje dentro de um pretenso contexto bíblico elaborado por homens que causa preocupações. Todo conhecimento bíblico, por mais simples que seja, é possível observar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A tendência atual, capitaneada pela possibilidade dos meios de comunicação e da mídia, acaba por destacar egos inflados, pessoas tolas, lobos tomando o lugar de pastores, homens levantando homens, e o corpo eclesiástico de muitas igrejas deturpando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Parece que, numa análise mais profunda, está evidente que somos testemunhas de Cristo na terra, mas estamos longe de representá-lo. E aqui eu vou usar uma expressão que
muito se usa, está na palavra. Vamos voltar à palavra. O centro da forma de Deus falar a nós é pela palavra. Você consegue, em um rápido estudo, observar os diálogos entre Jesus e o Pai? Parece mais um monólogo que ele faz. Mas é engraçado o seguinte, toda oração que Jesus Cristo fez foi respondida, inclusive aquela que parece que não foi respondida quando disse, passa de mim esse cálice. Por que ela foi respondida? Por causa da obediência de Jesus Cristo ao propósito de Deus na vinda dele entre nós. Mas nós usamos certas expressões assim, eu determino, eu declaro, eu ordeno em nome de Jesus. É de se perguntar, as mensagens são fundamentadas em expressões que devem nos levar a refletir. Determina, declara, ordena, só porque estamos dizendo é no nome do Senhor Jesus? Não estaríamos aí usando o nome do Senhor Jesus em vão? Palavras com força de expressão alta, mas com baixo conteúdo, baixa estrutura bíblica. Em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 20, nós encontramos as seguintes palavras. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Hoje não é diferente. Não é uma morte física, pois muitos desses profetas que trazem profetadas, eles estão mortos espiritualmente. Eles não têm essa intimidade com Deus. Eles falam em nome de Deus, dizem muitas coisas em nome de Deus, mas não têm nada a respeito. Por quê? Porque o que eles dizem não acontece. E se não acontece, não vem da parte de Deus. Se alguém está passando por uma situação e Deus vem trabalhando na vida da pessoa, muitas vezes ensinando, corrigindo, repreendendo, daí vem alguém e diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está separado, você está livre disso. Não, mas é o Senhor quem está trabalhando, reorientando a vida muitas vezes da pessoa. Você já imaginou uma seguinte situação? Imagina Jesus caminhando para o Calvário e no meio do caminho ele grita, ele brada, Pai, eu determino, eu declaro em seu nome que não vou ser crucificado. Apenas uma prisão no lugar de Barrabás por um tempo e depois eu continuo o meu ministério. Já imaginou isso? Pelo contrário. Jesus disse, e está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 36, o seguinte, e ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é uma palavrinha-chave. Tudo é possível, se for da vontade de Deus. Tudo é possível para Deus, sim. Não somos nós que vamos declarar e determinar isto, mas é a ação específica de Deus. Precisamos então voltar ao primeiro amor e buscar as verdadeiras profecias que vêm do Senhor. Porque são muito melhores que as falsas bênçãos da carne e do diabo. Um profeta de Deus não pode ter medo de falar sobre o amor de Jesus, falar sobre aquilo que está acontecendo, sobre o pecado que muitas vezes está alcançando e as pessoas estão vivendo. Então, não pode ter medo de falar sobre a palavra de Deus e seus planos de salvação para o ser humano. Abra o olho. Nem tudo o que é dito em nome do Senhor Jesus Cristo vem da parte de Deus. Um perfeito elemento ele disse isso, sim. Muito bem,
É profecia? Não sei. Mas se acontecer conforme ele disse, então isso veio da parte do Senhor. E o que encontramos hoje na grande maioria é que não acontece de acordo com aquilo que foi dito. E isso é profetada. Cai fora desta condição. Que Deus te abençoe.